Olá, eu sou o professor Carlo Kleber, disciplina Análise de Algoritmos, e hoje vamos falar sobre medidas de complexidade e recorrências. Aí está o sumário que iremos seguir. Nossos dois objetivos são os seguintes: explicar os três tipos básicos de complexidade algorítmica e exercitar, por meio de algoritmos simples, e citar as formas de resolução para complexidades algorítmicas expressas por meio de recorrências. Medidas de complexidade. Então, temos três: pior caso, melhor caso e caso médio. E o seu cálculo advém da observação das expressões mostradas no slide. A complexidade do pior caso será o número de passos, TI, que será efetuado por uma dada entrada EI, sendo que essa entrada EI irá produzir o valor máximo para TI. Ou seja, a entrada que produzirá o maior número de passos para o algoritmo, considerando todas as entradas EI possíveis para este algoritmo. O melhor caso, a ideia é contrária. Será aquela entrada que produzir o menor número de passos do algoritmo. E para o caso médio, nós temos então que associar um modelo probabilístico, onde eu vou considerar todas as entradas EI que irão produzir um certo número de passos TI, sendo que cada TI desses será multiplicado pela probabilidade de ocorrência daquela entrada EI. As complexidades são usadas para avaliar a eficiência de tempo ou espaço. A complexidade de tempo de pior caso corresponde ao número de passos que o algoritmo efetua no seu pior caso de execução, isto é, para a entrada mais desfavorável, conforme nós acabamos de ver através de uma formulação matemática. De certa forma, a complexidade de pior caso é a mais importante. Ela fornece um limite superior para esse número de passos. Por isso, ela é a mais utilizada. Salvo mencionado diferente, o termo complexidade será doravante empregado com o significado de complexidade de pior caso. A complexidade do melhor caso é de uso bem menos frequente, apenas em situações bem específicas, usualmente para ter-se uma referência, considerando o caso ótimo. A complexidade de caso médio, apesar de importante, é menos utilizada, por dois motivos. Você precisa conhecer a distribuição de probabilidades previamente, e muitas vezes, na prática, ela é simplesmente desconhecida. E o cálculo dessa probabilidade, desse modelo em si, usualmente tem um tratamento matemático complexo. Bom, agora vamos ver alguns algoritmos simples para aplicar essas conceituações. Vamos considerar o array. É uma estrutura de dados que organiza dados de mesma natureza, mesmo tamanho, em posições sucessivas da memória. É o nosso conhecido vetor, quando consideramos a dimensão 1. Mas também pode ser visto como um array bidimensional, quando nós estamos tratando de matrizes. É uma estrutura fundamental. Diversas estruturas de dados são implementadas a partir de array, conforme nós já discutimos anteriormente quando falamos sobre os tipos abstratos de dados. A própria memória é um array. Problemas típicos ao se considerar o array: alocação de memória, quantas posições deve ter o array, e o que fazer se precisarmos de mais posições. Como inserir um novo dado entre o késimo e o k mais um ésimo elemento. Como remover o késimo elemento. Operação de busca. Dado um array A, contendo n valores nessas posições, A índice 0, A índice 1, A índice n-1. E o valor V. Descobrir se V pertence ao array. E quais posições do array contém V. Normalmente, assume-se que todos os dados no array são distintos. Um algoritmo bem trivial, busca sequencial, é este que está sendo apresentado, cujo núcleo se dá por um enquanto, ou seja, um loop, onde vai verificando se eu já atingi a última posição e verificando se o elemento já foi encontrado. Veja que o algoritmo anterior testa três condições dentro do laço. É possível alterar, então, esse laço para ter-se apenas um teste? Sim, é possível sim. A gente faz o que se chama de busca com sentinela. O que é exatamente isso? Utilizar uma posição a mais no final do array, posição A índice n, que é carregada com a cópia do dado sendo buscado. Como é garantido que V será encontrado, não é preciso se precaver.
contra o acesso de uma posição I não existente. Veja como fica o algoritmo. Veja como simplificou o loop do enquanto. Apenas um teste. A índice I diferente de V. A complexidade de tempo, de melhor caso, seja para essa busca, é O de 1, de ambos os algoritmos, com e sem sentinela, pois a entrada mais favorável é aquela em que o valor buscado está na primeira posição. O do pior caso, também de ambos os algoritmos, é obviamente O de N, pois a entrada mais desfavorável é quando o valor está na última posição. Todavia, a busca com sentinela, na prática, é mais rápida, ou seja, quando você quer medir através do tempo de execução real. Bom, para o caso médio, conforme eu falei para vocês, a grande dificuldade é estabelecer um modelo probabilístico. Então, vamos considerar este modelo. Seja é de 0, é de 1, é de 2, até é de n-1. As entradas correspondentes às situações onde V está na posição 0, na posição 1, 2, 3, n-1. N seria o conjunto das entradas, tais que V não pertence ao array. Probabilidade é de I, a probabilidade da entrada I ocorrer. E T é de I, é a complexidade, ou seja, o número de passos do algoritmo quando da entrada é de I. Vamos assumir que está entre 0 e 1, é a probabilidade de estar no array. P é de I é igual a Q sobre N, para I menor do que N, probabilidade de estar na posição A de I. E P é de N, é igual a 1 menos Q, é a probabilidade de não estar no array. Fazendo então as devidas substituições, considerando o modelo que assumimos, nós temos então o resultado mostrado no slide. Assim, recapitulando, revisando, temos esse valor, conforme foi mostrado no slide anterior. N mais 1 multiplicado por 2 menos Q dividido por 2. Para efeito de exemplificação, vamos assumir Q igual a meio, que é 50% de chance de V estar no array. Então, a complexidade média vai ser 3n sobre 4, e assim por diante. Vamos fazer agora a busca sequencial, mas considerando um array ordenado. Admita então que o array está ordenado, em ordem crescente. Então vejam, o loop ele vai ser simplificado, porque agora eu terei uma comparação em termos do valor que eu estou buscando e o valor que está sendo inspecionado no array, tornando o teste de condição mais simples. A complexidade de pior caso segue sendo O de N, pois a entrada mais desfavorável ainda é quando o dado está na última posição. A de melhor caso também segue sendo O de 1. Agora, para o cálculo da complexidade do caso médio, é preciso novamente estipular um modelo probabilístico. Este cálculo resulta em aproximadamente ordem de n sobre 2. A sua derivação é deixada como exercício extra-classe. Agora vamos ver a busca binária, considerando ainda o array ordenado. Qual o princípio da busca binária? É sempre dividir o array, ou seja, o intervalo de pesquisa de valores, no caso o array inicialmente, por 2. E selecionar a parte inferior ou a parte superior, conforme seja o valor que você esteja buscando nesse array ordenado. E deve-se fazer isso sucessivamente, até encontrar o elemento procurado ou até não haver mais a possibilidade. Veja que a avaliação de complexidade do pior caso significa dividir sucessivamente o tamanho n, que é o tamanho original do array, por 2. Mas quantas vezes eu vou fazer isso? Então, está aí representado nessa formulação. Após a késima iteração, nós vamos ter aproximadamente n dividido por 2 elevado a k, que vai ser igual a 1. Qual o valor de k? O valor de k é log de n na base 2. Portanto, a complexidade é O log de n na base 2. A complexidade do melhor caso, claro, é O de 1, que é justamente quando você vai encontrar o valor que você busca exatamente na primeira pesquisa da posição, ou seja, quando o valor estiver exatamente no meio, conforme mostrado no slide que você está observando agora. Para o cálculo da complexidade de caso médio, novamente, precisamos de um modelo probabilístico. Esse cálculo resulta em O log de n, cuja derivação, novamente, é deixada como atividade extra-classe. Para te ajudar, comece consultando o link que está indicado. Vamos agora falar das operações de inserção e remoção em arrays. É preciso empregar algoritmos de busca.
para, primeiro, se a posição do elemento a ser removido não for conhecida, e para também evitar a existência de valores repetidos. Se, no entanto, o array pode conter elementos repetidos, então haverá mais de um índice quando você tiver que retornar o resultado da busca. É bom lembrar disso. Se o array é ordenado, deseja-se sempre preservar a ordem. Claro, você não vai desfazer a ordem dele. Para tanto, quando necessário, deve-se deslocar elementos para criar e fechar posições. Se o array não é ordenado, a inserção é bem simples. Inserção, adicionar o elemento no final do array. Remoção, utilizar o elemento do final do array para ocupar a posição removida. Se todas as posições estão preenchidas, a inserção ocasiona overflow. Aí está um algoritmo bem simples para inserção em array ordenado. Então veja que o enquanto agora passa a ter duas condições e eu vou precisar fazer uma movimentação para poder fazer a inclusão do elemento. Se for a remoção, ordem não decrescente e não pode ter elementos iguais, estou fazendo essa consideração. O AI é o dado a ser removido. Pressupõe-se então que I já é de conhecimento, ou seja, foi obtido em uma operação de busca. Ou seja, o elemento que eu vou remover, já sei a posição dele. Então veja novamente, você tem aí o enquanto mais simples desta vez, mas você vai precisar fazer a movimentação, conforme a vez já havia comentado. O algoritmo de inserção, para reordenar, tem complexidade de pior caso, O de n. A entrada mais desfavorável ocorre quando é preciso inserir na primeira posição, ocasionando a movimentação de todos os demais dados. O algoritmo de remoção, para o reordenar, tem complexidade de pior caso também, O de n. A entrada mais desfavorável ocorre quando é preciso remover a primeira posição, naturalmente ocasionando a movimentação de todos os demais dados. Todavia, lembre-se de que é possível realizar a inserção e remoção no pior caso em O de 1 se não for necessário preservar a ordem. A inserção é só adicionar no final e a remoção é simplesmente utilizar o último elemento para preencher o dado que foi removido. Em síntese, array ordenado, busca binária O log de n, inserção remoção O de n, array não ordenado, busca sequencial de n, inserção remoção O de 1. Como atividade extra classe, faça também uma síntese, considerando o melhor caso e caso médio. Para tanto, se necessitar, considere iniciar seu estudo consultando as referências desta disciplina e sites da internet. Vamos entender recorrências. Chamamos de relação de recorrência uma expressão recursiva para a definição de uma função. Assim, quando o algoritmo contém uma chamada recursiva para ele mesmo, sua complexidade de tempo pode ser frequentemente descrita como uma recorrência. Uma recorrência é uma equação de desigualdade que descreve uma função em termos de seu valor sobre entradas delimitadas. Então, por exemplo, o famoso algoritmo merge sort, um algoritmo de ordenação, ele é assim descrito. Se você fizer uma análise, você vai ter esta formulação. Veja que ela está em função dela mesma, né? T de n. T de n é igual a T de n sobre 2 mais T de n sobre 2 mais n para o caso de n ser maior do que 1. A resolução da recorrência do merge sort é esta daí que você está vendo. Mas a questão é como obtê-la. Bom, a depender do nível de simplicidade da recorrência, uma forma bem direta e bem simples é a seguinte. Determina-se o número total de chamadas para o procedimento recursivo, calcula-se a complexidade da execução correspondente à única chamada e depois multiplica um pelo outro. Por exemplo, no caso do algoritmo fatorial, o que a gente vai ter é quantas vezes eu vou ter que chamar? Ora, vou ter que chamar n vezes, né? A gente sabe disso, pela própria definição do fatorial. Mas cada vez que eu chamo, o que é que vai acontecer? Bom, eu posso ter uma atribuição, que com esse retorne 1, ou eu posso ter esse produto. Ambos têm complexidade 1. Então, vai ser igual a n vezes 1, ou simplesmente n. Então, a complexidade do fatorial é O de n. Agora, e o problema da famosa torre de Hanói? Vocês conhecem? Este consiste em 3 pinos ABC, denominados origem, destino e trabalho, respectivamente, em N discos de diâmetros diferentes. Inicialmente, todos os discos estão empilhados em um pino origem, em ordem decrescente de tamanho, de baixo para cima. O objetivo é empilhar todos no pino de destino. Então, você deve fazer essa movimentação. Mas, você deve seguir essas restrições. Apenas um disco pode ser movido de cada vez, e qualquer disco não pode ser jamais colocado sobre outro de tamanho menor. É bem intuitivo, é bastante utilizado na literatura, para nos dar essa ideia dessa recursividade, da recursão.
Bom, a complexidade, como vocês estão vendo aí, a T de n é igual a O2 elevado a n. Bom, uma discussão deste problema pode ser encontrada aí, neste livro. Vou deixar como atividade extra classe e, além do mais, eu também deixo esses links que vocês podem consultar para entender bem este problema. É um problema bastante lógico, bastante interessante, que fala sobre recorrências, ou chamadas recursivas. Bom, mas quando você tem problemas mais complexos, considerando as recorrências, existem três métodos formais na literatura. Ou seja, quando não é possível ver de forma simples, como vimos no caso do fatorial, você tem três possibilidades. O primeiro é o método da substituição. A ideia é darmos um palpite, um chute, e então utilizar a indução matemática para provar que este palpite está correto. Infelizmente, não tem regra, né? É preciso ter uma certa experiência e criatividade. Uma boa estratégia é tentar perceber padrões no comportamento de T de n, conforme atribui-se valores distintos de n. O outro método, chamado da interação, a ideia consiste em converter a recorrência em um somatório, e então usar técnicas, propriedades, fórmulas, matemáticas para sua solução. Veja, nem sempre temos a intuição para dar esse palpite correto do método anterior. Então, a estratégia do método de interação nos livra disso, né? De evitar ter que adivinhar, né, desse palpite. Bom, quando funciona a solução da recorrência, então obtida resolvendo-se um somatório. Então, uma abordagem mais matemática, digamos assim. E, por último, o método do teorema mestre. Depois que você conseguiu fazer a sua formulação através de uma recorrência, consiste em você identificar um certo padrão para ela, né? Onde você vai ter esta forma: T de n é igual a vezes T de n sobre b mais f de n. A e b estão dentro dessas restrições e f de n é uma dada função. Este método define, então, três casos específicos, caracterizados pelos valores de a, b e f de n. Cada caso possui uma equação de resolução. A recorrência encontrada para o algoritmo deve, então, encaixar em um dos três casos. Daí, a equação de resolução do caso identificado é a resolução da recorrência. Então, tenta derivar essa expressão da recorrência. Se você conseguir colocar ela nesse jeitão que está mostrado aí, identificados os valores de a, b e f de n, você já tem a solução pronta. Bom, esses três métodos, que são mais formais, né, que nós chamamos de substituição, interação e teorema mestre, nós vamos examinar no próximo módulo, utilizando algoritmos mais complexos. Finalizamos, então, medidas de complexidade e recorrências. O enfoque foi a análise de algoritmos. Vocês já sabem, né, que esses slides estão aí nesse sítio público, assim como a lista de exercícios. Aí estão as referências, que vocês podem utilizar para aprofundar seus conhecimentos. Juntos somos melhores. Obrigado pela audiência e aí nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus.